Birmânia, 1953. Uma mulher grávida acorda assustada pela terceira vez consecutiva. O mesmo sonho perturbador. Um soldado japonês a persegue, implorando para ficar com sua família. Ela tenta esquecer, mas 8 meses depois, quando sua filha nasce, algo extraordinário começa a acontecer. Matin Aung-myo não era uma criança comum. Aos 4 anos, durante um passeio com o pai, viu um avião cruzar o céu. Sua reação foi aterrorizante. Gritou desesperadamente e se jogou no chão, tremendo de pavor. "Os aviões vão me atirar! Eles vão me matar!" Chorava inconsolavelmente. A partir daquele dia, qualquer som de aeronave a deixava histérica. Mas era apenas o começo de comportamentos que iriam chocar sua família e, décadas depois, intrigar cientistas do mundo todo. Matin Aung-myo começou a falar sobre o Japão com uma saudade inexplicável. "Quero voltar para minha terra", dizia repetidamente. Para uma criança nascida na Birmânia, filha de pais birmaneses que nunca saíram do país, aquelas palavras não faziam sentido algum. Mas o mais perturbador estava por vir. Ela rejeitava completamente a comida tradicional birmanesa. Muito picante, dizia. Preferia doces e, surpreendentemente, peixe cru. Seus pais ficavam perplexos. Como uma criança birmanesa poderia ter preferências tão específicas por comida japonesa? As estranhezas se multiplicavam. Matin recusava-se terminantemente a usar long, a roupa tradicional birmanesa que todos usavam. Chorava e fazia escândalo até conseguir vestir calças, como homens japoneses. Quando brincava, era sempre de soldado. Pedia insistentemente para os pais comprarem armas de brinquedo. Marchava pela casa, imitando movimentos militares que nunca havia visto. "Quero me alistar no exército", declarava com seriedade desconcertante para uma menina de 5 anos. Mas foi aos 6 anos que Matin revelou algo que deixaria sua família em choque absoluto. Durante um acesso de saudade do Japão, ela contou como havia morrido. "Eu era um soldado", disse Matin com a naturalidade de quem relembra o café da manhã. "Estava na aldeia quando o avião veio. Atirou metralhadora em mim." Seus olhos se encheram de lágrimas reais enquanto descrevia a cena. O som das balas, a dor, a escuridão. Para uma criança de 6 anos, aqueles detalhes eram impossíveis de inventar. A família ficou dividida entre o medo e a curiosidade. Como explicar que sua filha falava palavras estranhas que ninguém entendia? Seriam palavras japonesas? Matin não era um caso isolado. Na mesma região da Birmânia, outras famílias vivenciavam situações similares. Crianças que rejeitavam a cultura local, falavam línguas desconhecidas e demonstravam comportamentos militares inexplicáveis. O que nenhum deles imaginava era que, do outro lado do mundo, Dr. Ian Stevenson, psiquiatra da Universidade da Virgínia, havia dedicado sua carreira a investigar casos de crianças que alegavam lembrar de vidas passadas. Em 1960, ele recebeu relatórios intrigantes vindos do Sudeste Asiático. Crianças birmanesas estavam apresentando um padrão específico. Todas afirmavam ter sido soldados japoneses mortos durante a ocupação da Birmânia na Segunda Guerra Mundial. Stevenson embarcou imediatamente para a Birmânia, acompanhado do Dr. Jürgen Keil, da Universidade da Tasmânia. O que eles descobriram foi além de qualquer expectativa científica. Em 3 anos de pesquisa de campo, documentaram 24 casos semelhantes. Todas crianças birmanesas, todas com memórias de soldados japoneses, todas mortas em território birmanês entre 1942 e 1945. Os padrões eram impressionantes. Preferências alimentares idênticas. Doces em vez de comida picante. Vestimentas. Calças em vez de roupas tradicionais. Comportamento. Militarizado e masculino, mesmo em meninas. Mas o mais chocante era a precisão geográfica. Todas as crianças descreviam ter morrido exatamente onde nasceram.
como se suas almas tivessem ficado presas ao local da morte. Stevenson desenvolveu uma teoria revolucionária que abalaria o mundo científico: karma geográfico. Foi como Stevenson denominou sua descoberta. Segundo sua teoria, soldados japoneses que foram duros com o povo birmanês durante a ocupação criaram vínculos emocionais indissolúveis com a Birmânia. Suas almas ficaram aprisionadas geograficamente no local onde morreram, obrigadas a renascer como cidadãos birmaneses, uma forma de reparação espiritual. A teoria era ousada, mas as evidências eram incontestáveis. Ma Tin-aung Myo cresceu mantendo suas características japonesas. Na escola, criou problemas sérios quando a direção exigiu que usasse uniforme feminino tradicional. Ela se recusou categoricamente e abandonou os estudos aos 11 anos. Preferia brincar com meninos, sempre fingindo ser soldado. Pedia que as pessoas se dirigissem a ela usando títulos honoríficos masculinos. Sua identificação com o gênero masculino era total. Aos 27 anos, quando Stevenson a visitou pela última vez, Ma Tin vivia com uma parceira em outra cidade. Havia assumido completamente uma identidade masculina, como se o soldado japonês ainda vivesse dentro dela. Mas Ma Tin não era o único caso intrigante. O Dr. Stevenson documentou crianças que marchavam em formação pela casa, outras que desenhavam símbolos militares japoneses e algumas que entravam em pânico ao ver uniformes ou ouvir aviões. Um menino de 5 anos construía constantemente fortificações com brinquedos, recreando batalhas com precisão militar impressionante. Quando questionado sobre onde aprendeu aquilo, respondia: "Eu sempre soube." Outra criança, uma menina de 4 anos, chorava copiosamente sempre que via a bandeira birmanesa, mas se acalmava instantaneamente ao ver símbolos japoneses em livros de história. Os casos se multiplicavam com características similares, mas cada um mantinha detalhes únicos que tornavam a fraude impossível. Como 24 famílias diferentes, sem contato entre si, poderiam orquestrar histórias tão consistentes? A comunidade científica se dividiu. Céticos alegavam influência cultural, mas como explicar preferências alimentares específicas em crianças de 2 anos? Como explicar o conhecimento militar detalhado? Stevenson aplicou sua metodologia rigorosa: entrevistas longitudinais, verificação histórica, análise comportamental. Cada caso foi estudado por anos. A metodologia de Stevenson era impecável. Primeiro, ele investigava o histórico familiar para descartar qualquer influência cultural. Descobriu que a maioria das famílias birmanesas tinha sentimentos negativos em relação aos japoneses devido à ocupação brutal durante a guerra. Por que pais birmaneses inventariam que seus filhos foram soldados inimigos? Segundo, ele analisava os comportamentos espontâneos das crianças antes de qualquer interferência externa. Os relatos eram consistentes: preferências alimentares, vestimentas, linguagem corporal. Tudo apontava para uma origem japonesa inexplicável. Terceiro, ele buscava correlações históricas. A ocupação japonesa da Birmânia durou de 1942 a 1945. Estima-se que 160 mil soldados japoneses morreram na campanha birmanesa, exatamente o período mencionado pelas crianças. O caso mais impressionante envolveu um menino de 6 anos que desenhava mapas detalhados de uma região específica da Birmânia, indicando onde seus companheiros estavam enterrados. Quando Stevenson investigou o local, encontrou registros militares confirmando que ali havia ocorrido uma batalha em 1944, com baixas japonesas significativas. Outra criança falava repetidamente sobre voltar para Osaka. Quando mostrada fotos de diferentes cidades japonesas, ela identificou Osaka imediatamente, descrevendo detalhes arquitetônicos que uma criança birmanesa jamais poderia conhecer. Mas o aspecto mais perturbador era emocional.
Essas crianças demonstravam uma tristeza profunda, uma nostalgia inexplicável por um lugar que teoricamente nunca conheceram. Choravam quando falavam do Japão como soldados exilados sonhando com casa. Dr. Jürgen Keil, parceiro de Stevenson, focou nos aspectos linguísticos. Várias crianças pronunciavam palavras que soavam japonesas, embora nenhum adulto ao redor soubesse a língua. Quando especialistas em japonês ouviram as gravações, confirmaram que eram palavras autênticas, comandos militares, expressões coloquiais, nomes próprios. Uma menina de 5 anos cantarolava constantemente uma melodia que ninguém reconhecia. Anos depois, um musicólogo japonês identificou como uma canção militar popular entre soldados durante a Segunda Guerra Mundial. Os casos acumulavam evidências que desafiavam qualquer explicação convencional. Stevenson percebeu que estava diante de algo revolucionário para a ciência. Em 1975, Stevenson publicou seus achados na revista científica Cases of the Reincarnation Type. A repercussão foi imediata e controversa. Pela primeira vez, casos de reencarnação eram apresentados com metodologia científica rigorosa em publicação acadêmica respeitada. O que mais intrigava os pesquisadores era o padrão geográfico. Por que soldados japoneses renascerariam especificamente na Birmânia e não no Japão? Stevenson desenvolveu a teoria do aprisionamento kármico. Durante a ocupação, soldados japoneses cometeram atos violentos contra civis birmaneses. Essa violência criou laços emocionais traumáticos que aprisionaram suas consciências no local dos crimes. Era como se suas almas não conseguissem partir para renascer em seu país de origem. Ficaram energeticamente vinculadas ao território birmanês, obrigadas a experimentar a vida como vítimas de suas próprias ações anteriores. A teoria encontrou paralelo em outras pesquisas. Casos similares foram documentados em outros locais de conflito. Crianças alemãs lembrando de ser soldados russos, crianças vietnamitas com memórias de militares americanos. Sempre o mesmo padrão. O agressor renascendo como membro do povo agredido, no mesmo território onde cometeu violências. Ma Chin-aung-myo, agora adulta, continuava sendo acompanhada pelos pesquisadores. Aos 35 anos, ela havia se tornado uma figura respeitada em sua comunidade, mas mantinha características distintamente masculinas e japonesas. Trabalhava como mecânica, profissão considerada masculina na Birmânia. Falava pouco, era extremamente disciplinada e demonstrava habilidades técnicas excepcionais que nunca havia aprendido formalmente. Quando questionada sobre suas memórias de infância, ela respondia com melancolia. Eu sabia que não pertencia aqui, mas também sabia que não podia voltar. Era como cumprir uma sentença. Outros casos mostraram desenvolvimento similar. Crianças que cresceram mantendo traços da personalidade anterior, mas adaptando-se gradualmente à cultura birmanesa. Um aspecto fascinante era a evolução emocional. Com o tempo, a hostilidade inicial pela cultura local transformava-se em aceitação, como se o processo reencarnatório fosse realmente uma jornada de aprendizado e reparação. Stevenson concluiu que estava documentando algo muito além de simples reencarnação, um mecanismo cósmico de justiça e evolução espiritual. A comunidade científica internacional reagiu com ceticismo feroz. Como um respeitado psiquiatra poderia propor teorias tão místicas? Mas Stevenson tinha dados, metodologia e evidências que não podiam ser facilmente descartadas. Em 1987, ele publicou Children Who Remember Previous Lives, compilando décadas de pesquisa. O livro incluía capítulo extenso sobre os casos birmaneses-japoneses, apresentando estatísticas impressionantes. Das 24 crianças documentadas, 100% rejeitavam comida birmanesa picante, 87% preferiam roupas estilo japonês, 75% demonstravam comportamento militar, 62% apresentavam mudança de gênero, meninas agindo como homens,
45% falavam palavras em japonês arcaico. Os números eram estatisticamente impossíveis de ocorrer por acaso. Críticos argumentavam sobre influência cultural, mas Stevenson rebateu com evidência crucial. Muitas crianças demonstravam comportamentos anticulturais, rejeitando ativamente tradições birmanesas em favor de costumes japoneses que nunca haviam aprendido. Uma família relatou que seu filho de 3 anos se recusava a comer com as mãos, costume birmanês, insistindo em usar pauzinhos que construía com gravetos. Como uma criança birmanesa saberia sobre pauzinhos japoneses? Outro caso envolveu uma menina que insistia em dormir no chão sobre esteiras, rejeitando camas tradicionais birmanesas. Quando questionada, explicava que soldados dormem assim. Dr. Cale focou nos aspectos comportamentais únicos. Documentou crianças que demonstravam disciplina militar extrema, acordavam ao amanhecer, organizavam pertences em formação precisa, obedeciam ordens com presteza militar. Uma criança de 4 anos construiu um shrine improvisado, onde homenageava ancestrais, comportamento tipicamente japonês, mas completamente estranho à cultura birmanesa budista local. Os casos mais perturbadores envolviam reconhecimento geográfico. Várias crianças desenhavam mapas detalhados de regiões que nunca visitaram, indicando locais específicos onde afirmavam ter morrido. Quando pesquisadores verificaram esses locais, encontraram correspondência com registros militares históricos de batalhas da Segunda Guerra Mundial. Um menino de 6 anos desenhou com precisão a localização de uma ponte que havia sido bombardeada em 1943. Registros militares confirmaram que soldados japoneses morreram defendendo exatamente aquela ponte. Como explicar conhecimento tão específico sem admitir alguma forma de memória paranormal? Em 1992, 15 anos após suas primeiras publicações, Stevenson retornou à Birmânia para um estudo longitudinal. Queria verificar como as crianças haviam se desenvolvido na vida adulta. Os resultados foram surpreendentes. A maioria havia se integrado successfully à sociedade birmanesa, mas mantendo características distintivas que ecoavam suas alegadas personalidades anteriores. Matin Aung-myo, agora com 39 anos, havia se tornado líder comunitária. Sua disciplina e organização eram lendárias na região. Vizinhos a procuravam para resolver conflitos, respeitando sua autoridade natural. Curiosamente, ela havia desenvolvido profundo amor pela cultura birmanesa, como se o processo reencarnatório tivesse realmente cumprido seu propósito de reconciliação cultural. Quando criança, eu rejeitava tudo que era birmanês, ela confessou a Stevenson. Agora compreendo que precisava aprender a amar este povo, esta terra. Foi minha lição. Outros casos mostraram um padrão similar. Um homem que havia sido uma dessas crianças tornou-se professor, dedicando-se a ensinar história da Segunda Guerra Mundial com perspectiva única, mostrando tanto o sofrimento japonês quanto o birmanês. Eu entendo os dois lados, ele explicou. Vivi como agressor e como vítima. Isso me ensinou compaixão verdadeira. Mas nem todos os casos tiveram final harmonioso. 3 das 24 crianças desenvolveram problemas psicológicos sérios na adolescência, como se a pressão de 2 identidades conflitantes fosse demais para suas mentes jovens. Uma delas foi internada aos 16 anos, incapaz de reconciliar suas memórias japonesas com a realidade birmanesa. Falava constantemente sobre voltar para casa, mas não conseguia explicar onde ficava essa casa. Stevenson percebeu que o processo reencarnatório não era simples transferência de memória, mas complexa interação entre consciência individual, trauma coletivo e cura espiritual. Alguns casos sugeriam que o aprisionamento kármico seria temporário. Conforme as lições eram aprendidas e a reconciliação alcançada, as almas se libertariam para continuar sua jornada evolutiva.
mas outras pareciam permanentemente vinculadas ao território birmanês, como se sua missão de reparação exigisse múltiplas encarnações na região. A pesquisa revelava camadas de complexidade que desafiavam tanto a ciência materialista quanto as crenças espirituais simplistas. Em 1997, Dr. Stevenson publicou Reincarnation and Biology, obra revolucionária que incluía análise detalhada dos casos birmaneses japoneses. O livro apresentava a evidência de que traumas psicológicos podem manifestar-se fisicamente em vidas subsequentes. Várias das crianças birmanesas apresentavam marcas de nascença correspondentes a ferimentos de guerra. Uma tinha marca linear no peito, exatamente onde afirmava ter sido atingida por baioneta. Outra nascia com deformidade no braço direito, alegando ter sido ferida por explosão de granada. A correlação entre memórias traumáticas e marcas físicas sugeria que a reencarnação não era apenas psicológica, mas também biológica, um conceito que revolucionaria o entendimento sobre consciência e corporalidade. Dr. Jim Tucker, sucessor de Stevenson na Universidade da Virgínia, continuou acompanhando os casos. Em 2005, publicou Life Before Life, atualizando a pesquisa com novas descobertas. Tucker descobriu que várias das antigas crianças birmanesas haviam se tornado líderes comunitários, professores e mediadores culturais, como se suas experiências únicas as qualificassem para construir pontes entre diferentes povos. Elas carregam memória coletiva de ambos os lados do conflito, observou Tucker. Isso as torna naturalmente capacitadas para promover reconciliação e paz. Ma Tin Aung Myo havia fundado uma escola onde ensinava tanto cultura birmanesa quanto japonesa. Crianças de ambas as etnias estudavam juntas, aprendendo sobre guerra e paz através de perspectiva única. Minha missão é ensinar que todos os povos são irmãos, ela declarou. Guerra cria sofrimento para todos. Japão e Birmânia precisam curar feridas do passado. Outros ex-casos tornaram-se ativistas pela paz, diplomatas culturais e escritores. Suas obras literárias exploravam temas de identidade múltipla, trauma coletivo e reconciliação espiritual. Um deles escreveu o best-seller intitulado Entre Duas Pátrias, narrando sua jornada de soldado japonês reencarnado como cidadão birmanês. O livro tornou-se símbolo de reconciliação entre os dois países. A pesquisa de Stevenson inspirou estudos similares em outras regiões de conflito. Casos foram documentados na Coreia, Vietnã, Camboja e Filipinas, sempre com padrões similares de aprisionamento kármico e eventual reconciliação. A teoria estava evoluindo de curiosidade parapsicológica para modelo explicativo, para trauma coletivo e cura intergeracional. Em 2007, ano da morte de Stevenson, foi realizado o Simpósio Internacional sobre seus achados birmaneses japoneses. Pesquisadores de 15 países apresentaram casos similares de reencarnação de conflito. Dr. Satwant Pasricha, da Universidade de Virgínia, revelou estudo com crianças indianas que lembravam de ser soldados paquistaneses. Dr. Erlendur Haraldsson documentou casos na Islândia de crianças lembrando de soldados alemães da Segunda Guerra. O padrão era universal. Agressores renascendo como membros do povo agredido, no mesmo território onde cometeram violências, com missão aparente de reparação e aprendizado. Críticos continuavam céticos, mas evidências acumulavam-se. Testes de DNA confirmaram que as crianças não tinham ancestralidade japonesa. Análises linguísticas validaram a autenticidade das palavras japonesas pronunciadas. Verificações históricas confirmaram detalhes militares específicos. Em 2010, documentário da BBC, The Children Who Remember War, trouxe os casos para a audiência global. Ma Tin Aung Myo, agora com 57 anos, foi entrevistada junto com outros ex-casos. Eu não escolhi essas memórias, ela refletiu.
mas aprendi a usá-las para algo positivo. Se minha experiência pode promover paz entre povos, então teve propósito. O documentário mostrou sua escola, onde crianças birmanesas e japonesas estudavam juntas. Ex-veteranos japoneses visitavam regularmente, participando de cerimônias de reconciliação com famílias birmanesas. Estas crianças nos ensinam que guerra não termina com armistício, declarou o veterano japonês de 89 anos. Ela ecoa através das gerações até que feridas sejam verdadeiramente curadas. Pesquisa atual na Universidade da Virgínia continua documentando novos casos. Dr. Tucker estima que existam milhares de crianças mundialmente com memórias de conflitos passados. Estamos descobrindo que reencarnação pode ser mecanismo natural de cura coletiva, ele explica. Traumas não resolvidos buscam resolução através de múltiplas vidas. Teoria está sendo aplicada em terapia de trauma intergeracional. Descendentes de soldados e vítimas de guerra participam de sessões conjuntas, explorando memórias ancestrais e promovendo perdão mútuo. Matin representa exemplo máximo dessa evolução. De criança rejeitando cultura birmanesa, a líder promovendo união internacional. Hoje, aos 71 anos, Matin Aung Myo continua ativa como embaixadora cultural entre Birmânia e Japão. Sua história inspirou o programa de intercâmbio que já beneficiou milhares de jovens dos dois países. Ela nunca visitou fisicamente o Japão, mas cartas de japoneses chegam constantemente, reconhecendo-a como irmã espiritual, que ajudou a curar feridas históricas entre os povos. Minha vida prova que amor é mais forte que guerra, ela diz serenamente. Memórias dolorosas podem se transformar em sabedoria e compaixão. Os casos birmaneses e japoneses revolucionaram o entendimento científico sobre reencarnação. Não se trata de simples retorno individual, mas de complexo processo de cura coletiva que transcende nacionalidades e gerações. Dr. Tucker continua publicando novos achados. Em 2023, documentou que 70% das antigas crianças birmanesas tornaram-se líderes em suas comunidades, taxa extraordinariamente alta que sugere que experiências reencarnatórias desenvolvem características especiais de liderança e sabedoria. A lição mais profunda. Estes casos nos ensinam que consciência humana é mais complexa do que imaginávamos. Traumas coletivos criam feridas que ecoam através do tempo até serem genuinamente curadas através de amor, compreensão e reconciliação. A guerra termina quando ex-inimigos se reconhecem como almas irmãs em jornada comum de evolução espiritual. Impacto científico atual. Mais de 3,000 casos similares documentados mundialmente. 12 universidades realizando pesquisas relacionadas. Terapias baseadas em memória coletiva, sendo desenvolvidas. ONU considerando aplicar descobertas em mediação de conflitos. Elas revelam que morte não é fim, mas transformação. Que justiça cósmica opera através de múltiplas vidas. E que amor e perdão são forças reais capazes de curar feridas que atravessam séculos. Matin Aung Myo vive como prova de que é possível transformar trauma em sabedoria, guerra em paz, ódio em amor. Sua história nos lembra que todos somos almas eternas em jornada de aprendizado, conectados além das fronteiras de nacionalidade, religião ou tempo. Se este relato tocou seu coração, compartilhe nos comentários. Você acredita que traumas coletivos podem ecoar através de gerações? Já sentiu conexões inexplicáveis com outras culturas ou períodos históricos? Inscreva-se no canal Círculo das Vidas para mais histórias reais que revelam os mistérios profundos da existência humana. E compartilhe com alguém que precisa conhecer esta mensagem de esperança e reconciliação.